Tínhamos, enfim, dentro daquele que era o nosso alinhamento inicial, 20 minutinhos de atraso, mas isso é só para a gente. Lá fora, quem nos está a ouvir, ninguém sabe. E apenas também os nossos convidados sabem que estamos, porque tiveram que esperar um pouquinho mais que nós acabássemos a conversa com a professora Tânia Fonseca para podermos preparar então este debate que agora vai acontecer. E que debate nós queremos que aconteça aqui? Um debate que reflita aquela que é, aproveitando um bocadinho também o mote das festas da praia deste ano, que são os 80 anos da chegada dos ingleses, os que nos trouxeram o jazz, depois os americanos do blues, da Levi's, da Coca-Cola e da All-Star, e não só, mas também à praia que hoje temos, que é a praia que exorta a chegada dos ingleses, que exorta os tempos áureos dos americanos, que esquece um bocadinho às vezes Nemésio e as suas lutas e importâncias nas lutas liberais, e que é uma praia que tem toda ela uma história para contar, enfim, até falei de Nemésio, que é sempre mais fácil, mas Silvestre Ribeiro, enfim, todos e tantos outros que por aí andam e que poderiam se calhar e deveriam ser lembrados e potenciados de outra forma. E é na perspectiva de pensarmos esta praia, que praia tivemos, que praia temos e que praia queremos, que promovemos aqui Rádio Clube de Angra, penso que até de uma forma um bocadinho ousada, uma espécie de choque de gerações. E vão perceber porquê, porque os nossos próximos convidados são a professora Teresa Quadros, a quem desde já agradecemos muito a disponibilidade, o empresário Carlos Cabral, igualmente, um grande abraço e muito obrigado pela disponibilidade, e o arquiteto Paulo, desenhador, eu chamo sempre arquiteto, mas não é arquiteto, é engenheiro, pronto, enfim, arquiteto, engenheiro, desenhador Paulo Ribeiro, é mais fácil dizer Paulo Ribeiro. Pronto, é isso. Lá para ser insultado, exatamente. E o Luís Gabriel Muniz, já não vou dizer profissões, pronto, senão vão meter água outra vez. Engenheiro Luís Gabriel Muniz, que está também com uma responsabilidade, julgo eu, que subdiretor do Jornal da Praia. Não estou a dizer aqui também mentira nenhuma. Até há 2 meses atrás estava certo. Até há 2 meses atrás estava certo. Estou no Conselho Fiscal do Jornal e colaboro com muito a colaborar. Mas tem uma ligação de facto ao Jornal da Praia. E vou continuar a ter. Essa é que é importante. E nessa perspectiva, o que nós queríamos de facto perceber é isto, provocando esta espécie de choque de gerações, para onde é que nós devemos levar esta nossa praia, e começaria pela professora, enfim, as senhoras sempre primeiro. Pois eu gostava que levássemos a praia para o êxito que ela já teve no passado e ainda mais, mas não, neste momento não vislumbro assim nada de muito positivo no desenvolvimento da praia. Mas isso é demasiado pessimismo logo para a primeira resposta, professora? É muito pessimismo, mas realmente é o que se vê, não é? Por enquanto é o que eu encontro, mas vamos a ver. O que é que se deixou perder ao longo dos anos? Eu acho que se deixou perder a liderança, o entusiasmo. Não tem a ver com os americanos, acho que não. Há falta de liderança, de empenho, de valores. Trabalharmos todos para o mesmo fim, cada um puxa para o seu lado e por enquanto penso que é isso que está a acontecer. Eu ainda sou do tempo, sendo um rapaz novo, de virmos à praia ao fim de semana, nomeadamente ao domingo, porque vinhamos ao Chico da Sapataria e enfim, e a tantos outros que estavam abertos, não é? Havia uma dinâmica. Depois deixou de se vir à praia também porque muitos dos empresários da praia, a páginas tantas, foram abrir os seus negócios para Angra. Exatamente. Sr. Carlos, será talvez um dos resistentes a isso, não é? Continua ali com a sua loja na Rua de Jesus, e muito bem. A farmácia dos filhos. Já quase não vais a dizer, mas não sou dono disto tudo. Não. Mas quer dizer, mas é um dos últimos resistentes ainda, não é? Não, isto é uma história longa. Também... Isto é uma história longa que começa em 46, com o meu pai a vir abrir uma orivesaria aqui na praia por causa, já com a influência dos americanos. E é interessante que se levou anos, e eu costumo, sem ter nenhum estudo, que eu costumava dizer que a gente fazia 70% do nosso negócio com americanos e 30% com os portugueses, mas depois, a partir dos anos 70, os americanos já não representavam 1%. Portanto, que isto é para dar a ideia que os americanos tiveram muita influência, muita antes ou pós-revolução? Pós-revolução. Pós-revolução, foi a partir daí que se notou uma quebra grande da parte do consumo por parte dos americanos, porque teve sempre por causa dos ordenados que eram superiores ao que o resto da ilha pagava, e depois as empregadas domésticas, uma data de coisas que teve muita influência, as rendas das casas, tudo isso teve influência aqui no meio económico. A parte do ramo um bocadinho diferente, porque a gente, como a Tânia está a dizer, isso é muito difícil de voltar para trás, isso é impossível. E tocou aí num aspecto que infelizmente um dos grandes culpados foi, porque isso não depende só de nós. Às vezes eu fico revoltado, porque dá a ideia que estão-nos a exigir a nós, mas há coisas que não dependem só de nós. O poder político tem muita influência, e ainda outro dia, numa entrevista que dei lá embaixo na escola
Houve 50 escolas que foram selecionadas no nosso país e a de Angra é uma delas. Eu fui lá dar uma entrevista aí há uns meses atrás e eu disse, há uma coisa que paradoxalmente é curioso, que a culpa disto tudo é o voto. E a gente lutou por causa do voto e o voto os condiciona. É verdade. Porquê? Porque os políticos dizem assim, eu devia fazer isto ali, porque ali é que estava certo, mas eu ali ganhei muito mais votos, e então vou fazer ali. E o que é que está a acontecer? A gente está aqui despejados. Diga-me. Os políticos usam o voto, mas quem está condicionado ao voto somos nós individualmente, que deixamos ir nas cantigas políticas. Mas infelizmente a maior parte das pessoas é uma questão de literacia. Exatamente. Sim. E então, eu costumo dizer isso assim um bocado, se justifica fazer uma praça de touros na praia. É lógico que não se justifica, para haver 2 ou 3 touradas para não se justifica. E eu pergunto, será que se justifica um porto de recreio em Angra? É óbvio que não. Mas estão a fazer. Certo. E uma rampa ro-ro para quê? Para aqueles barcos que vinham das ilhas aqui, que acabavam de dar algum movimento, passarem lá para baixo. Quer dizer, cada vez está-se a dar menos importância. E pergunto, quando se fala-se muito dos bairrismos de Cheira São Miguel, eu digo, o grande problema dessa ilha é Angra Praia. Não é São Miguel. Estando pouco mais batido do que em outras décadas para trás, sim, mas já foi mais. Eu pergunto assim, será que em São Miguel a Ribeira Grande justo reivindica um porto? Não, lá está. Aí está uma ilha que tem 6 concelhos, mas os 6 concelhos percebem perfeitamente. E aqui não. Estás a gastar milhões lá embaixo num porto de recreios. E não se potencia absolutamente nada das infraestruturas que aqui estão separadas por muito poucos quilómetros. E essas são pequenas coisas. Pois é que eu disse há pouco, com uns grandes males da praia começam de experiências que não gostam da praia. Eu costumo dizer que eu não sou da praia. A praia é que é minha. Porque ainda pertence às coisas, as coisas é que me pertencem. E é preciso ter essa visão, mas se for por aí a perguntar a maior parte dos praenses, eles estão-se marimbando. Paulo Ribeiro, já tiveste esta ousadia de estar pelo lado lá da política, sendo na altura na oposição, não na governação. Afastaste também depois um pouco destas lides e dedicaste mais à tua vida privada, mas continuas a ter a ousadia de ser identificado claramente e com muito orgulho como o Paulo Ribeiro da Praia, né? Muitos dos teus artigos que fazes questão de continuar a escrever tratam e retratam muito da nossa praia. Esta visão, esta amargura que o Sr. Carlos acabou aqui de pôr na questão política e na questão, ou na responsabilidade dos políticos, é de facto assim. Em primeiro lugar, obrigado ao Rádio Clube pelo convite, e como o Pedro disse, gosto sempre de falar aqui da nossa praia e daquilo que me faz viver todos os dias e onde eu trabalho, e onde eu lembro-me há uns anos que alguém dizia, e onde escolhi viver, porque embora eu seja natural de Angra, como 90 e muitos % da minha época, porque tivemos nascendo todos no hospital, vivo na praia, ou vivo no Concelho da Praia, porque eu vivo nas Lajes, por opção. Podia ter escolhido e viver, ou ter ficado no continente, ou ter ido para outro lado qualquer. Eu concordo em parte com aquilo que o Sr. Carlos diz. Os políticos têm muita culpa de muita coisa, mas não têm culpa de tudo, porque os políticos não caem do céu. E um dos grandes problemas que existe com os políticos da praia é que eu penso que se calhar era importante alguém um dia, quando se candidasse ao Presidente da Câmara, que tivesse como lema pegar a praia pelos cornos. Algo de vamos enfrentar a praia, vamos pegar na praia com os seus problemas. E quando eu digo os cornos, isto é uma estação pró-taurina, portanto estou à vontade para dizer isto. Quando digo isto é porque o problema é que os políticos da praia, e ao longo de vários anos, e a vários níveis, não só autárquico, mas regional, quer nos governos, quer nas assembleias, os políticos da praia tiveram sempre um problema. É que são da praia, gostam muito da sua praia, mas dormem com Angra. Porque o poder está em Angra. E muito facilmente os políticos praienses
cedem aos interesses de Angra porque estão mais preocupados com os seus interesses individuais. Ok, E as tá bem. candidaturas, Ia por exemplo, perguntar exatamente à Câmara da Praia, normalmente são projetos individuais e nem sequer partidários, porque se fossem partidários já não louvável. Mas nem sequer isso. São individuais, independentemente de concorrerem por cores de partidos ou não. Porque as pessoas estão a pensar no seu futuro, nas suas carreiras. E à custa Mas disso... se formos aos últimos anos, desculpa interromper-te, Paulo, aqueles que foram presidentes da Câmara da Praia, Sim. começando em Zé Fernando Gomes, passando por Roberto Monteiro ou Tibério Diniz, nenhum deles seguiu na política ativa. Portanto, todos eles, a páginas tantas, disseram: não, estou farto disso, eu vou voltar ali para a minha aldeia dos gauleses fazer a minha vida profissional. Pedro, nenhum deles que seguiu na política ativa porque a vida lhes correu mal. Do ponto de vista eleitoral na praia, é isto. Ou seja, os maus resultados na praia José acabaram Fernando, por ser escorraçados. José Fernando, foi à sua vida e muito bem, e aí devia ter continuado. Entretanto, teve a história do hospital, Sim, correu mal. Estas coisas acontecem. Roberto Monteiro correu-lhe mal porque as coisas não correram de feição para os seus objetivos pessoais. Toda a gente sabe que ele pretendia chegar a um cargo Certo. muito superior. Não chegou. Tibério Diniz acabou como acabou. Portanto, de certa forma, todos... E agora vamos já ao caso o futuro ainda está por aí, mas a Vânia é candidata por ter sido deputada e na altura que aceitou o cargo de deputada comprometeu-se a ser candidata à Câmara da Praia. Portanto, tudo isto faz com que a Praias tenha andado sempre refém dos interesses de Angra, no caso, porque Angra é que está aqui ao pé. E os exemplos, Paulo, de Roberto Monteiro e Tibério Diniz devem ser bons exemplos para o atual Executivo e para os vindores. Miguel, todos os exemplos são bons. Todos os exemplos são bons. Nem todos. Não, todos os exemplos. Quando eu digo isto, todos os exemplos são bons no sentido em que todos eles têm aspectos positivos. Todos eles, não sou daquelas pessoas que acham que o mandato anterior foi muito mau, o outro anterior foi muito pior ainda e o outro anterior foi muito bom só porque foi do partido em que eu sou militante. Não, tem aspectos positivos, houve muitas coisas boas, houve inovações que foram feitas, houve muitas coisas más. E acho que o exemplo é olhar para aquilo que de mal se tem, ou que mal aconteceu, e não repetir. Aprender com os erros dos outros e mesmo que com as coisas boas, perceber que as coisas boas foram boas naquele tempo, e isto um bocado a ir ao encontro dos ingleses e dos americanos. Foi excelente, correu tudo muito bem. Mas o mundo mudou, a praia mudou e ainda bem que mudou, porque eu não queria que a praia voltasse a ser a praia de quando eu era miúdo. Porque nós temos esta memória seletiva que só nos lembramos das coisas bonitas. Mas havia coisas muito feias, havia coisas que eu não quero que se repita. Mas alguns resquícios por aí, nomeadamente os bairros da Lata, não? Por exemplo, ainda há alguns resquícios. Pedro, no nosso dia-a-dia, há aqui uma questão que o Sr. Carlos estava aqui a falar da questão do mar, a questão do Porto, não foi diretamente a falar do mar, mas no fundo é aquela guerra eu penso que desde o povoamento que se fala da questão do mar, e nós estamos aqui no sítio, os nossos ouvintes não veem, que temos 4 caixotes aqui, que não vemos o mar, e estas festas da praia estão aqui estacionados ao lado de um monte de carros, que nós nem sequer conseguimos ver o mar. Isto não faz qualquer sentido. E isto não é uma questão de dinheiro ou de falta de dinheiro, é uma questão de bom senso. Isto não custa dinheiro nenhum. Mas é preciso virar para o mar. Há aspectos que não têm a ver com dinheiro, têm a ver com bom senso, bom gosto, sensibilidade e ter a capacidade de ouvir os outros, porque a democracia, e eu subentendi das palavras do Sr. Carlos que ele falou no âmbito das questões do 25 de Abril e de ter participado na coluna de Salgueiro Maia, a democracia não é só votar. E se há culpa no atual estado da praia, como disse ao princípio, isso é a parte que eu concordo e outra que não concordo, que é: os praienses esqueceram-se da praia.
Eu não vejo os praenses a reivindicar o que quer que seja. Portanto, lhes faz dar para E baixo, democracia para é cima. isso também. Então, a praia Democracia. vive um pouco como o mundo taurino na terceira, que é os seus piores defensores são os aficionados. E a praia está um bocadinho assim, os seus piores inimigos são os próprios praenses. Mas Eu isso não vou é chamar bom. inimigos, eu não vou chamar inimigos. Sim, Os obviamente usando aqui as devidas praenses aspas. têm muito medo de dizer o que pensam. E ainda não perceberam, não só os praenses. Os praenses no fundo, os açorianos em geral. Mas os praenses têm muito medo de chegar, de encontrar a Sra. Presidente da Câmara, no caso, Sim. e dizer assim: Sra. Presidente, desculpa, isto está mal. Todos falam mal. Atenção, Sim, mas depois todos falam mal. Mas depois ninguém lhe diz, não é? A ela Porque depois diretamente. têm medo. Porque depois têm medo. Mas têm medo de quê? Pois essa é que é a eterna, Mas essa é depois que é a não eterna podemos estar à dúvida. espera. Pergunta Por de €1 milhão exemplo, ainda ontem tive questão de trabalho no bairro Jaquim Alves, de trabalho. E há uma pessoa, um morador, que me encontrou e que me começa a falar de umas coisas, porque depois toda a gente diz é que o Pedro dizia que era o Paulo Ribeiro da praia, mas para muitas pessoas é o Paulo Ribeiro do PPD. Havia o João PPD e agora está o Paulo PPD. E as pessoas vêm ter comigo e contam-me, falam-me. Eu disse: vá à Câmara. Não, eu não posso. Porque as pessoas têm medo. Mas as pessoas têm que perceber que para esta terra desenvolver, para esta terra avançar, para que a Câmara saiba quais são os problemas, a Câmara também não adivinha, Mas sabem ou o que Governo. É preciso que as pessoas falem. Claro. Em França, em Paris, de vez em quando há uma rua queimada. A gente aqui, nós nem sequer acendemos um fósforo. Mas somos os primeiros deixa-me dizer grandes que críticos. Enquanto É preciso que as pessoas falem. angrense, eu revejo-me perfeitamente As angrenses. naquilo que tu estás a dizer. Pensava que eras praense. Eu tenho vivido muito na praia e adoro a praia, ok? Desde pequenino, desde tios da base, segundos casamentos da minha mãe na base, já trabalhei na praia, como vocês sabem, até muito recentemente, e portanto tenho sempre um carinho muito grande pela praia, porque fui habituado, lá está, a vir para a praia desde pequenino. E não me causa absolutamente estranheza nenhuma fazer um Angra-Praia de 15 minutos, apesar de haver muita gente que há séculos que não faz isso porque acha que é longe. Agora, eu revejo-me, enquanto angrense, revejo-me perfeitamente na vossa preocupação praense. Ou seja, em Angra as coisas também não estão muito diferentes. O que Angra tem é um peso político talvez diferente, e agora deixa-me introduzir aqui o Luís Gabriel nesta conversa, porque, Luís, se fizéssemos agora aqui o inverso, ou seja, se pegássemos, por exemplo, no peso político nas secretarias de Angra e as passássemos de repente para a praia, Angra transformava-se numa coisa muito parecida com a atual praia, não é? Espera, Pedro, se os secretários fossem da praia. Não sei se isso é necessariamente bom ou mau, mas enfim. Chega mais perto do microfone, Luís, por favor. Primeiro, eu gostava de agradecer aqui ao Rádio Nós é Clube que de agradecemos Angra e dar os parabéns, porque é das poucas instituições que tem o nome Angra e vem para a praia. Vemos sempre com muito orgulho, é verdade. E segundo, só para introduzir aqui uma coisa, e concordando com o Paulo Ribeiro, eu nasci em Angra, mas é porque fui obrigado, não foi por escolha. Nós Já lá gostamos vamos muito a de isso Angra depois com os nossos convidados mais experientes. Já lá vamos falar. Isto só para introduzir é no sentido que a minha família é toda Angra, eu adoro Angra, acho Angra uma cidade fenomenal, mas o meu amor para a praia, o meu bairrismo da praia obriga-me precisamente por essas razões. E escrevi muitas vezes no Jornal da Praia acerca disso, e já agora quem tiver opiniões contrárias e quiser criticar, o único jornal, portanto o único órgão social com imprensa escrita é o Jornal da Praia aqui no Conselho, e portanto está disponível para quem precisar de se queixar ou de apresentar as suas reclamações. Mas o que quero dizer com isso é: existe efetivamente uma questão política aqui que se foge muitas vezes e tem a ver com tudo. Fico muito contente porque vejo que afinal as mentes estão na sua maioria alinhadas. É que a Praia da Vitória efetivamente teve um problema com a redução da base das lajes, e discordo um bocadinho da doutora Teresa Coates. Isso não está quantificado, também não sei porque é que o Governo tem medo de quantificar isso, é preciso perceber qual foi o impacto, mas a nível de população, por exemplo, basta ir aos censos anteriores e vir ao censos 2021 e perceber que o Concelho da Praia da Vitória desceu abaixo dos 20 mil habitantes, quando tinha 23 mil há poucos anos. Portanto, esse é um impacto real, além das centenas de militares, não só americanos, mas também da Força Aérea Portuguesa, que saíram da base e que saíram com as suas famílias. Todos nós crescemos com o filho do capitão tal, o filho do sargento tal, e neste momento isso não existe. Basta ir às escolas e ver quantos filhos de militares estão cá a viver. Esse país tem um impacto. Além disso, não há uma vontade política, nunca houve vontade política, mas isto
pelo menos desde os anos 80, de quando comecei a lembrar das coisas, não, a vice-presidência do governo regional está em Angra. As 3 secretarias estão sediadas na Ilha Terceira e as respectivas das regionais estão em Angra. Houve um exercício com uma direção regional de combate às toxicodependências. Mas foi fazer de conta, não é? Exatamente, sim. Estava a chamar exercício moderador. São centenas, é a segurança social, é a proteção civil. Um exemplo prático, que era o que querias, exemplos práticos. O Hospital de Angra foi feito em Angra, o Hospital da Ilha Terceira. Mas foi feito em Angra, porquê? Porque existe mais gente em Angra. Por acaso, nessa altura, já houve o bom senso de lhe chamar de Ilha Terceira. Deixou de ser o Hospital Santo Espírito de Angra do Heroísmo e passou a ser o da Ilha Terceira. Mas o Hospital da Ilha Terceira não serve, não é só a Ilha Terceira. Serve a Graciosa, serve São Jorge, serve o Faial, às vezes o Pico e até outros. Se calhar fazia sentido ele ter ficado ao pé do aeroporto. Mas alguém sequer pondera esta possibilidade. Eu defendi isso na altura. Sabes qual foi a resposta do saudoso Dr. Paim? Mas sim, pensou, tem que ficar em Angra. É que a resposta, e depois o Museu de Angra do Heroísmo é em Angra. Tudo o que é da Ilha Terceira é em Angra. A gente tem o Porto, mas aí é como disseram aqui, vão fazer um Porto em Angra. E efetivamente era interessante perceber, se essas centenas de empregos viessem para a praia, eu garanto-vos que essa diferença de população, que neste momento se cifra Angra, é de 55, a praia está com 20, esses 8, 9 mil, num instante, em décadas, passariam se calhar para equiparar. Sim, mas diz-me uma coisa, Luís, pegando na tua resposta, as cidades, para serem cidades, precisam de infraestruturas e pessoas. A praia teria, eventualmente, infraestruturas disponíveis para receber esses serviços, ou parte deles? Achas que deveria acontecer para isso? Eu penso que sim, Miguel. A realidade é esta. Temos uma Ilha Terceira, a gente tem que olhar para a realidade de ilhas, não pode olhar para os Açores como conceitos separados, que temos que olhar, e em São Miguel fazem isso melhor do que nós temos que ser mais pragmáticos na maneira como fazemos a comunicação. Mas a praia precisa, estão aqui dois ilustres empresários aqui da praia, precisa de alguma infraestrutura que fixe e que dê aquela base de comércio e de vida e de movimento ao centro, que não tem. O problema está no centro. Se formos à periferia, temos movimento, temos pessoas das 8 da manhã às 8 da tarde. Aliás, ninguém interrompeu, Luís, mas, por exemplo, isto na altura, acho que era Presidente da Assembleia Municipal, quando se começou a falar em construir o centro de saúde lá para cima, a segurança social e tudo. E eu disse, eu não sou contra isto, mas isto vai dar cabo da parte histórica. E depois, no tempo de José Fernando, eu cheguei a dizer ao José Fernando uma vez, disse ao José Fernando, devia-se cobrir a Rua de Jesus, como se fez com a Praça do Mercado, porque era um autêntico centro comercial, desde o Largo da Luz até cá abaixo tínhamos tudo. Chamaram-lhe maluco, de certeza, nessa altura. Não, a conversa dele foi quando não tivemos outras coisas para fazer, vamos avançar para isso. Eu defendi isso uma vez em Angra para a Rua da Palha e chamaram-me maluco. Não, porque talvez eu passei aqui à frente da Terezinha na qual, mas o que é que eu queria dizer com isso? É que, como estavam a dizer, se a gente pegasse, porque antes estava as transversais da praia não tinham comércio nenhum. Pois não. E hoje as transversais da praia têm muita loja. A Rua da Graça tem, a Rua Alexandre Ramos, embora agora tem menos, mas também tem. E tem aquela zona do Fórum e não sei quanto. Portanto, e o que também veio fazer quando terá-se todo esse movimento, entretanto veio o Continente, mudou o Continente, depois o Guarita, quer dizer, acaba aquela parte de cima. Sim, há uma concentração muito grande de serviços ali em cima, porque antes era tudo aqui em baixo, desde finanças, registro civil, tudo, era tudo na zona de baixo. Portanto, as pessoas eram para a esquerda, dizia o Roberto Monteiro. Logo ao fim de 8 dias de ele ter empossado como Presidente de Câmara, disse a ele, se houver um maluco que se lembre de fechar o correio, ninguém precisa descer a Rua de Jesus. Tal e qual. E é isso que foi acontecendo, quer dizer... Tem uma coisa que me causa uma certa impressão, mais uma vez, eu gosto sempre de salientar aqui que sou de Angra, não quero ter a peneira nem a ousadia de pensarem que eu venho para aqui opinar mas a mim causa-me impressão, por exemplo, porque é que os autocarros, o Angra Praia, porque é que não vem aqui abaixo? Não é? É uma coisa, também está concentrado lá em cima. Já defendi isso. Eu, se quiser vir para uma dessas praias aqui em baixo, por exemplo, não é? Que os meus filhos que venham de autocarro não traga carro, tem que ficar lá em cima. Bom, ok, vão-me dizer, para descer a Rua de Jesus, se for essa a justificação, é muito ruim agora. Eu ia foi muitos anos também em reuniões em que já participei disso.
porque bastava ouvir ali por zona do auditório, até à coisa, virava ali, subia aquela rua onde tem, depois vinha para a praça, descia aqui, porque isto era um percurso de há muitos anos. Antes desciam a Rua de Jesus e faziam esse percurso. Vocês imaginem, uma pessoa que mora aqui nessa zona de Paulo, se precisar de apanhar um autocarro para Angra, a distância que ela tem que andar. Pois tenho que ir, penso que até às Figueiras ali não bem, porque... um autocarro para Angra, porque os autocarros não têm condições para levar os horários dos autocarros. Isso é outro problema. Isso é outro problema. O problema começa logo. Mas esse é um problema geral da ilha, não é só da praia. A mobilidade não... Mas isso, temos aqui de facto um cenário traçado, que é um cenário escuro, tal qual o tempo teima em continuar por aqui em semanas de festas da praia, desde o ano passado. Já percebemos que uma parte da solução pode passar pelo poder político, o que é difícil, porque infelizmente o poder político está cada vez mais pelas ruas da amargura em termos de capacidade intelectual e de gente com massa crítica. Infelizmente, quer dizer, sem desprimor para aqueles que são razoáveis e bons, mas cada vez a mediocridade domina mais o nível da vida política regional e terceirense em particular, que é que nos interessa. Portanto, como é que nós, americanos, não podemos esperar mais por eles? Como é que nós damos a volta a isso, professor? Não faço ideia, penso que não nos podemos conformar, mas como já aqui foi dito, o povo da praia é muito conformado e desinteressado, que foi o que há bocado tentei dizer, à falta de alguém que puxe por eles, à falta de liderança nesta praia, de alguém que chame, que congregue vontades e que mexa com as pessoas. Eu não encontro isso, nem vejo interesse nisso. E nas escolas onde estive a trabalhar até há poucos anos, nomeadamente aqui nas escolas da praia, notei que essa rapaziada nova não liga nada a isso. Sim, mas diga uma coisa, tem alguma ideia do que é que pode ser necessário acontecer pelos maus motivos, com mais consequências, para que as pessoas comecem a dedicar mais atenção à praia? Não sei o que é que pode ser, penso que não faço ideia, não faço ideia o que é que aconteceu. Penso que os mais velhotes, que são os mais praienses, às vezes, digamos assim, estão a acabar-se. Sim, e já deram o seu contributo e fizeram o que puderam. Aliás, não é na altura. A professora Marisa Quadros passou, tem experiência autárquica, tal como o Sr. Carlos Cabral. Tivemos de experiência autárquica, já lecionei, já fiz diferentes coisas aqui na terra, mas eu acho que há muita falta de empenho. Eu não vejo uma nova geração que tenha gosto pelas coisas. Será consequência do estilo de vida, do ritmo de vida que temos hoje, também passa por aí? Porque as instituições culturais e desportivas também se queixam do mesmo, também, não é? Se calhar também, não mas é uma questão apenas política, é um estilo de vida. Não é uma questão, Ah. penso que não é só partidária. Há aqui uma questão, a praia está a ficar velha. É isso mesmo também. Eu ia há uns anos atrás, que não muitos dizia que talvez não houvesse 10 casais com menos de 40 anos a residir no centro. E penso que agora suba um bocadinho para os 50, mas são poucos. Porquê? Arruamentos. Há quanto tempo fosse fazer arruamentos? Para as Lajes, fez arruamentos na Fonte Bastardo, faz-se no Porto Martins, na praia. O último arruamento acho que foi circular na Serra quantos anos. O que é que acontece? Malta nova quer construir casa, onde é que vai para o vai para as freguesias. E depois isso os miúdos, as pessoas vão crescendo desenraizadas, só eles podem dizer eu sou da praia, mas não é da praia, porque falta. Claro. E depois as pessoas, tanto lhes faz dar para baixo. Olha, os brancos, estou falando dos brancos, que eu sou uma pessoa que deve haver poucos como eu aqui na praia, porque na minha geração de jovem a gente ou era dos brancos, ou era dos vermelhos, ou tocávamos na Filharmónica, ou éramos escuteiros. Eu só não toquei na Filharmónica, mas fui 18 anos da direção da Filharmónica, portanto já passei para essas coisas. Temos também isso em comum, eu também nunca toquei na Filharmónica. E portanto, o que é que quer dizer com isso? Eu sinto as coisas e faço barulho por elas, às vezes até pode ser um bocado estúpido na maneira como defendo as coisas, mas isso para eles fechar os brancos, portanto eles fazem. O paraense, infelizmente, se a gente vai ver o paraense jogar, é capaz de não ter 100 pessoas a ver o paraense jogar. Mas o paraense, Sr. Carlos, mas já agora vamos falar de uma coisa, mas o paraense é da praia? Agora, aí é que está. O problema é que não, mas esteja a Filharmónica, mas esteja a Filharmónica que é da praia, mas se fores a ver a força dos músicos na sala da praia, na São de Santa Cruz. São de fora da ilha até. Sustentados, a maior parte dele, por dinheiros que não têm nada a ver com paraenses e que tiram umas coisas para pôr além.
é que à custa dessa coisa copraiense, por exemplo, houve muita gente que ficou sem dinheiro. Houve muita instituição que ficou sem dinheiro e morreu. E desapareceu porque isso não era a prioridade. E porquê? Porque no Praense dá votos, porque mexe com muita gente. E é esse cuidado que é preciso ter, não ter medo de fazer diferente. E não ter medo de romper com algumas coisas que estão mal, que são, vou dizer, que vão comendo, uns viruzinhos, umas coisinhas que andam ali. Porque há outros que tentam levantar a cabeça, mas como movimentam poucas pessoas, não interessam. Claro. A praia não pode ter medo de olhar para a frente. A praia está constantemente à espera que o passado volte. O passado não vai voltar, isto é física. É um dos grandes males da praia também é esse. Está sempre à espera dos americanos. À espera dos americanos, como quem espera por Dom Sebastião. Os americanos, durante muitos anos, antes da grande redução, já se falava deles ir embora há anos. Ninguém acautelou o que vinha a seguir. E neste momento, ninguém está minimamente preocupado, porque entretanto já vieram mais uns e já estão outra vez umas casinhas a ser alugadas e eles voltaram. Ei, vamos... Um balão de oxigênio e ninguém acautela e prepara o que vem aí. Agora está muita gente contente com os alojamentos locais e com essa coisa toda. Com o futuro. E quando arrebentar? Quando arrebentar, que é uma questão de tempo. E quando o Porto de Angra estiver operacional, quando se começou a construir a Via Rápida, eu tinha um senhor que me dizia assim: vocês aqui na praia estão todos contentes com essa Via Rápida, toda a Via Rápida. Vocês já repararam que a Via Rápida sai do aeroporto para Angra e do Porto para Angra, nem sequer passa na praia? É verdade. E os praienses bateram palmas, porque estavam muito contentes. Assim, está a generalizar, como é óbvio. Pegando nas palavras. Eu vou interromper o Faldo nessa, porque lembro-me. Mas foi feito, Sr. Carlos, mas está lá. Não, mas eu disse ao doutor, eu gosto de... Foi dormir com Angra. E quando falo nas coisas, eu gosto muito de dizer, olha, eu tive uma conversa com o Dr. Alva Monjardim nessa altura, e eu disse ao Dr. Alva Monjardim assim: os paraenses não precisam da Via Rápida para nada, que a gente tem o Porto e o aeroporto do nosso lado, a gente não precisa da Via Rápida. E agora, vejam a maldade que foi feita na construção da Via Rápida. Naturalmente, as freguesias de Biscoitos e Quatro Ribeiras faziam já a sua vida para o lado de Angra, porque era mais fácil ir para Angra, para o interior, do que vir para a praia. Mas essa estrada ficou pronta para depois já Alva, Vila Nova, São Brás, Fontinhas, virava tudo para aqui para o lado. Qual o traçado dela? É precisamente o desvio para ir buscar essas freguesias que viravam para a praia. Qual foi a estrada que ficou primeiro arranjada? A do Porto para Angra, por São Sebastião. Portanto, é estas coisas. Depois dizem-me assim: tu és um bairrista. Eu disse: eu não quero é que me chamem cobarde nem mentiroso. É isso. Aliás, já disse aos meus filhos: podem escrever o que quiser na lápide, não ponha lá que eu fui um cobarde nesta vida. Pegando nas suas palavras há pouco sobre a ausência de jovens e jovens casais a viverem no centro da praia, que são efetivamente poucos. Modéstia à parte, eu sou um deles e conto já com 46 anos. Faço muita referência. 49 anos, 49. Faço referência a vocês. 49 anos aqui, pelo menos no mundo dos vivos. O Luís Muniz, pegando nas suas palavras e passando para o Luís Muniz, que também vive ali na Avenida Paço de Milhafre, não é centro-centro, mas está a 2 passos do centro. Eu estou na Rua da Estrela, eu entro só uma parte, Luís, antes de passar a ti, eu entro na Rua da Estrela, conto 4, 5 casas, com casais jovens, já falo dos 30 para cima, sendo que 3 deles são professores que são de fora e estão cá a viver. Portanto, Luís, o que é que falta para trazer jovens e casais jovens à praia? Olha, eu não vislumbro um futuro tão sombrio para a praia. Eu acho que a praia é magnífica, é uma cidade bonita de viver. Nós saímos de casa e no instante estamos de todo lado, temos as comodidades quase todas. É o paraíso na Terra. E portanto, o que é que nós temos menos que fazer? Qualquer coisa. O que é que eu vejo que é preciso fazer? É dar mais condições, porque a praia tem que ser boa, é para quem vive na praia. Eu não preciso ter uma praia boa para vir turistas, para vir isto e vir aquilo, e atistas. A praia tem que ser boa para quem cá passa o ano inteiro.
E nós podemos dar condições. Por exemplo, um dos exemplos que se pode fazer, e a Santa Casa, também uma instituição da qual eu faço parte, a Santa Casa Municipal da Praia da Vitória, tem um projeto educativo para construir um centro educativo na zona de São Lázaro. Isso é um exemplo de um órgão que pode funcionar, em que tu te dá condições de deixar os teus filhos lá de manhã. Eles fazem, mas o ATE, ou estão no jardim de infância, fazem desporto, têm explicação, fazem os trabalhos de casa, chegam a casa e tu estás descansado. Isso é um exemplo de uma ação que se pode fazer e que tem resultado, porque tu dês qualidade de vida às pessoas, elas também vão se sentir bem e se calhar vão se conseguir adaptar. Ou seja, à vida. dar prioridade a boas condições de vida para quem queira fixar-se e fazer a sua vida na praia e só depois pensar em quem nos visita. Sim, Eu acho que isso Não há forma de avançar por estas duas frentes. É tão óbvio que eu acho que nem sequer se devia discutir. E infelizmente a gente discute isso. Isso é quase. Como a praia As praias. é em primeiro. Como é que nós vamos conseguir atrair turistas e gente para vir para cá viver se os de cá não se sentem bem, se não conseguimos garantir qualidade de vida aos que cá estão? Que sentido faz andarmos preocupados? Isto faz lembrar aqueles países do terceiro mundo que têm uma grande receitas de turismo, que as pessoas vão lá, acham aquilo tudo lindo, maravilhoso e as pessoas vivem na miséria. É um bocado essa teoria, que é como o dia de São Vapor, o dia do cruzeiro. É como o dia do cruzeiro que vem quando atraca no Porto da Praia, que é o maior engodo que existe. E que toda a gente acha que a praia está riquíssima, que aquele dia é o maior engodo. Que aquilo não significa absolutamente nada. É um engodo para a praia. Mas os praenses estão muito contentes com ele. E esse é que é o problema, porque as pessoas olham para aquilo, veem a Rua de Jus cheia de gente, que é como esta semana vem a praia cheia de gente e pensam que a praia é isto o ano inteiro. Não é. Na semana passada é que andou. Não vai servir turismo cruzeiros absolutamente Pedro, nenhum. na semana passada é que na semana passada é que se cortou a relva, na semana passada é que se andou a pintar passadeiras, ou seja, os que cá estão não têm direito a ter passadeiras, a relva cortada, a câmara lavada, às flores, essas coisas todas, porque esse é um outro problema que tem que ser resolvido, que é, por exemplo, olha, esses outdoors todos que andam para aí, que é lixo o ano inteiro. É horrível, isto parece ser um bar da lata muitas vezes. Eu chego à Praça Francisco Ornelas da Câmara, a nossa praça principal, o Rocio da Praia, ou a Praça de Comércio da Praia, e, atenção, contas assim por alto, 75% do edificado da praça é propriedade do município. Certo. É uma vergonha. Tem recuperação. Tem recuperação há anos. Por exemplo, eu não percebo. Não, e agora vão pegar na casa da doutora Gênio e pôr para lá escritórios, que é o mesmo que nada, não é isso que chama pessoas na praia. Vão pôr o atendimento ao público da praia ambiente. Mas o atendimento ao público, mas já não vai quase ninguém a esses. O problema é que esse tipo de serviços já não tem praticamente utentes. Eu só fui à praia ambiente na minha vida, quando fui para lá reclamar de uma fatura de água. Não, mas se eles centralizarem todos os serviços administrativos ali... Isso é ao contrário. Isso é ao contrário. Sr. Carlos, isto é, neste momento, é andar ao contrário das principais do que neste momento se entende que é o que deve ser os centros das cidades, que é serviços, como o Luís estava a dizer, e muito bem, que a Santa Casa vai fazer. Vai tentar fazer. Vai fazer. Porque é preciso, é isso, que é o que falta, por exemplo, na atual variação, que é nós não podemos estar constantemente a dizer que estamos mal e não dizer o que é que queremos fazer. Temos de dizer o que é que queremos fazer, mesmo estando mal. Nós, nas nossas vidas, temos problemas, não deixamos de ter sonhos e objetivos. Certo, mesmo que a gente nunca os venha a concretizar. Mas o que era preciso fazer está feito, era a auditoria. Está feita. Está feito. Agora, é preciso criar ambição para a praia. É preciso criar ambição para a praia. É preciso criar, junto dos praienses, levantar o astral. Angra, e a gente estava assim a comparar com Angra, eu não gosto nada de fazer isso, porque Angra tem o seu caminho, nós temos o nosso, e o problema é que andamos aqui muito tempo a querer ser iguais a Angra. E não temos que ser iguais, nós somos o que somos. Isso é o problema, certo. E Angra, é que nós queremos ser iguais a Angra, queremos ser iguais a Ponta Delgada, a Lisboa, a tudo. E não queremos ser iguais à praia. A praia é o que é, a praia é pequenina, e o ser pequenino é que tem aquelas vantagens todas
que nós dizemos que estamos ao pé de tudo, estamos próximos de tudo. Eu quando olho, e vou repetir isto, eu quando olho, por exemplo, para a minha frente neste momento e vejo estes carros todos aqui, quando olho, por exemplo, para o Adro da Matriz e vejo o Adro da Matriz cheio de carros, aquilo é uma dor da alma. Aquilo não faz qualquer sentido. Em 2023, aquilo não faz qualquer sentido. A praia tem que ser um lugar aprazível para os que cá estão. Tipo de aproveitamento dela. E não é. Como não faz sentido, infelizmente, com certeza, estamos a conversar, portanto, é só vocês pegarem... Não discutindo um bocadinho, mas é preciso também pôr as coisas na prática. É verdade que há edificado na praia que a Câmara é que tem que meter a mão. Em Angra, são as secretarias que estão nestes grandes edificados que têm que meter a mão. Não, aquilo é património municipal, aqueles são património municipal, atenção. Vamos a Angra, neste momento o património que está degradado em Angra é todo ele. Mas pegando no que o Luís está agora. Aquilo é património municipal. Mas a gente, Luís, desculpa, mas é para pegar nisso. Essa marina quem é que a fez? Exatamente. A Câmara de Angra. Quem é que fez o Estado Municipal? A Câmara. Quem é que fez a Marina de Angra? O Governo. Quem é que faz o Estado? O Governo. Sim, mas atenção. Mas essas coisas. O problema da praia, essencialmente, tem muito a ver com a política. E eu vou dar mais um exemplo ou dois. A central elétrica. Eu fui contra a construção da central elétrica ali. Porquê? Porque aquilo ia cortar o crescimento da praia no sentido do cabo da praia, que a lógica era a praia crescer para ali. Tem lá uns painéis de energia solar. Aqueles terrenos estão A Iroa nunca... Não sei como é que o Iroa deixou pôr aquilo ali, porque o dono daqueles terrenos, o dono de uns terrenos ali queria urbanizar os terrenos que era para a construção e não autorizaram por causa que era de terrenos agrícolas. Mas depois deixa-se cá aquelas coisas ali. A gente tem que ver essas coisas. A gente tem ali um porto de recreio, olha os barcos que a gente tem ali, o Porto de São Mateus tem não sei quantas sereneiras ou mais ali e fez um investimento maluco ali também. Para quê? Portanto, isto é tudo. Porque é que eu falo dessa maneira? Então, a ideia é que nós, os praienses, os que cá estamos, é que temos a culpa disso. E nós não temos culpa disso. Quem teve culpa disso foram os políticos que andaram no governo e nas câmaras aqui. O nosso comércio da praia era um comércio que circulava. Chegou uma altura aqui para ir para casa. Eu tinha que pensar como é que eu vou para casa. Se eu viesse aqui à casa do meu filho e depois para ir para casa, disse assim, pá, que camisa que eu vou tomar para ir para casa? Um praiense nascido aqui tem que pensar isso. Não são os políticos que têm a culpa disso. É que depois dá a ideia que a gente é que tem a culpa quando as pessoas dizem assim, pá, está morta, está assim, não tem ninguém na rua. Eu até costumo dizer, porque eu sou muito otimista, pá. Eu sou um gajo que, aliás, eu disse uma vez ao Paulo, para de escrever sobre a Rua de Jesus. Para de escrever, porque isto era mau, pá, a praia, pá. E eu disse, que escreva, que eu não vou dizer para ele não escrever, mas não põe a Rua de Jesus, põe outro nome qualquer. Porquê? Porque quando dizia assim, mas não tem ninguém na rua e quer ver as pessoas dentro das lojas. Porque se quiser ver pessoas na rua, é pôr sopas que a rua fica cheia. Claro. Portanto, mas, Sr. Carlos, se calhar aquilo que se tem falado de atribuição ou não de culpa aos praienses no atual estado da praia é aquilo que a professora Teresa Quadros e o Paulo e todos nós já dissemos de alguma forma, que é a ausência de capacidade reivindicativa. E de dinheiro, não há dinheiro. A gente para investir tem que ter dinheiro. E agora, pronto, quem é que tem dinheiro? Vocês façam pensa, porque isto é engraçado. A minha mulher é um esteticista e a dizer, não há isso, não há aquilo. E a minha mulher investe. Porque lá a falar, estava a dizer que os outros é que tinham que investir. Mais uma vez aí temos que atirar culpas um bocadinho aos políticos, que, especialmente esses pós-25 de Abril, educaram as pessoas que não precisavam fazer como o Estado fazia. E a gente hoje em dia espera por tudo. Ainda outro dia aqui contei a história daquele vizinho meu que estava muito indignado porque o funcionário da Junta de Freguesia lhe passou à porta de casa e lhe cortou a relva na parte de fora do portão, não é? Quer dizer, nem sequer é dele, já é via pública. Mas então o funcionário da Junta cortou-lhe a relva, mas não lhe passou o separador e, portanto, as relvas cortadas ficaram ali. E ele foi à Junta protestar com o Presidente de Junta que era uma vergonha terem cortado a relva e terem deixado a relva no caminho para limpar. Quer dizer, isto, quando chegamos a este ponto, e este é um exemplo, enfim, que me parece paradigmático, quer dizer tudo, não? Ou seja, nós fomos também, enquanto sociedade, educados a não precisar de fazer porque alguém haveria de fazer por nós. E neste momento estamos todos à espera que o Governo nos dê o dinheiro para nós podermos investir, quando nós devíamos ter poupado, quando nós devíamos ter feito um conjunto de outras coisas que não fizemos, e por aí fora. Eu não sei, Luís, há bocadinho, entretanto, concluíste o teu raciocínio. Mas eu posso dar só para terminar, eu dou aqui mais um exemplo. Isto é assim, a gente tem que separar isto. Tem que haver vontade política para ajudar a praia a reerguer-se um bocadinho
e a ser aquilo sendo diferente de Angra e de Ponta Delgada não tem nada a ver. É um sítio diferente, acho que isso está estabelecido. Mas aí há uns anos, isto já nem é bem do meu tempo, a Universidade dos Açores, como sabem, saiu da Terra Cheia. Certo. E não tinha para onde ir. E a Câmara da Praia, em conjunto com a Santa Casa da Misericórdia, iniciaram negociações e ofereceram os terrenos aos Açores. É verdade, sim, Está senhor. aqui os terrenos para vocês virem para a praia. No dia a seguir, sim senhor, a gente vai. No dia a seguir arranjam os terrenos em Angra para a Universidade na saída de Angra. E portanto, este tipo de atitude política leva ao nosso bairrismo, porque a gente tem que se defender. A gente não pode deixar estas coisas acontecerem e ficarem assim no ar, isto tem que ser dito. Houve uma decisão política a dizer assim, não, os Açores não sai de Angra do Heroísmo. Portanto, isto é a parte política que tem que haver. Há bocadinho falou-se aqui, a parte do associativismo, é verdade, o associativismo está em crise as sociedades, os do futebol, são todas. Só que também tem que haver, da outra parte, de quem nos ouve, do interlocutor e das entidades governamentais, tem que ouvir o associativismo. Porque eu não quero passar 4 anos que me passei na Associação de Pais da escola e chego à escola e digo, olha, a gente acha que isto devia ser assim. E depois tem alguém que me diz, mas eu acho que não. E pronto, o que é que eu vou fazer para lá? E vou perder anos da minha vida e horas da minha vida a reivindicar, a dizer que a gente, se calhar devia-se fazer uma passadeira aqui, tinha que se resolver o problema daquela paragem de autocarros na Francisco Cornelas, que é um caos completo, e ninguém... Estamos a falar de coisas simples. Mas o problema é isso. Estamos sempre a falar de Coisas simples. Pois, é o que eu estou a dizer, os interlocutores do lado de lá têm que ouvir o associativismo para se dar valor ao associativismo, para as pessoas terem vontade de ir para o associativismo. Porque aí vão para o clube, chegam à Câmara, fazem a sua reivindicação. Claro que não se pode ouvir tudo, nem se consegue dar vazão a todos os pedidos, satisfazer todas as gentes, mas se começar aos bocadinhos a tentar ouvir, pode ser que o associativismo também ganhe outra força. Porque enquanto as pessoas forem para o associativismo e não forem ouvidas, também deixa de fazer sentido estarem lá. Neste momento professora, enfim, sabemos todos a situação da Câmara Municipal da Praia e sabemos todos a força que os atuais responsáveis pela Câmara querem em meter a Troika dentro do município, apesar da própria Troika já ter dito que a Câmara da Praia não cumpre bem os requisitos, enfim, por aquilo que foi mais ou menos tornado público. Mas, independentemente da situação financeira da Câmara da Praia, que é uma situação, enfim, complicada e complexa, tem que se resolver. A praia tem um conjunto de infraestruturas, e voltamos às infraestruturas já, que não estão a ser potencializadas e que poderiam e deveriam sê-lo, no sentido até de que, quer dizer, é natural, e nós vemos isso em qualquer turista que venha à Terceira, eles gostam muito de dar uma volta em Angra pela história, pelo casario e tal, mas depois preferem muito mais estar na praia, porque isto aqui tem, desde logo, este areal extraordinário, e portanto eles gostam da areia. Depois tem esta particularidade de ser este vale aqui entre serras, portanto por um lado e para o outro tem sempre uma vista verdejante, engraçada. Depois, como é ligeiramente mais pequenina e mais achatada, que Angra é chata porque tens que andar a subir e a descer ruas, aqui é tudo mais ou menos direitinho até subir da Vila Nova para a Água Alva, é tudo direito por aí fora, não é? E até ao Cabo da Praia quase, exatamente. E portanto, até ao Porto Martins, se formos pela beira-mar. Então toda a gente gosta de São ali as escadas da Santa. da Santa, mas também se sobem bem. Portanto, todo o turista prefere efetivamente ou gosta muito de estar na praia. Não, exatamente. Como é que potencializamos essas infraestruturas? Eu estou a pensar nomeadamente, ao fim, estes 10 dias de festa são muito importantes, mexem com muita economia, trazem muita imigração, isso é tudo certo, é tudo indubitável, ninguém discute, mas é feito numa infraestrutura, ou em 2 ou 3 infraestruturas montadas por efeito. A feira, numas tendas, os concertos noutra tenda, e as academias da juventude, e os auditórios do Ramo Grande. Como é que nós potencializamos isso? Como é que nós... É recuperar os festivais do Ramo Grande, que já tiveram o impacto que tiveram, em criar... É preciso que haja também, que haja vontade e aí de é que o fazer governo isso. eventualmente pode dar um Poderia contributo. colaborar, acho que sim. A cultura pode ser, de facto, A cultura poderia na praia. ajudar, eu acho que poderia ajudar a cultura e até os particulares, aqueles que puderem, também colaborar nisso, e a própria autarquia é que tem que fazer isso, acho eu, não sei, mas deve ser assim. E onde é que a praia cresce mais? Tinha que se abrir mais, penso que é preciso também abrir arruamentos, novos arruamentos. É essencial, É essencial, a para abertura que de a novos gente arruamentos. nova... Eu acho que E, é muito aliás, a importante. gente está com um problema grande aqui na Que é praia, que é a história sim. do PDM. É o Sim, mas PDM essa- também. o PDM resolve condiciona isso. Vai ser uma novela. Mas condiciona muito, porque Condiciona. há casas aí degradadas e coisa, mas não se pode reconstruir senão pela área que elas têm neste momento. E depois, hoje em dia, toda a gente gosta de Tem que ter espaços mais mais um bocadinho, amplos e não sei. Portanto, isso o PDM continua. Pronto, dizem-me que talvez para final de ano
talvez o Paulo saiba mais do que eu, devido à área profissional dele, mas Desde 2012 que ele anda nisto. diz que para o ano, ou seja, no final do ano, que é capaz, não sei o quê, mas porque isto o PDM é muito importante. Há aqui zonas, e depois agora temos mais uma que é a questão da orla marítima também, que agora vem condicionar a construção. Portanto, a gente está aqui um bocado condicionados a várias coisas. Mas eu também, se há uma área, houve aqui vários erros, que foi os políticos que querem puxar, se abarcar as coisas. E por isso é que hoje os futebols e uma data as pessoas ficaram todas à espera do subsídio, quando antes é que tinham a iniciativa de fazer as coisas. Eu sou um defensor de que a iniciativa deve sempre partir dos privados e com o apoio, das entidades públicas, sim. Porque eu, em 90 e pico, por causa das discussões das festas da praia, eu disse, no dia que as festas deixarem de ser populares, é o princípio de fim delas. E o grande problema está aqui, porque hoje ninguém faz nada de graça. E antes era tudo de graça. Eu tenho um exemplo, eu tenho essa pasta em casa que eu já disse, mostra essa pasta a quem quiser. Eu fui como membro da Câmara na Comissão das Festas em 81. A Câmara, na altura, era partilhado com Angra e Praia, que isto também é bom esclarecer. Acho que a comunicação social tem um papel importante nisso. Ficavam as câmaras para o resto. E naquele ano, o Presidente da Câmara de Angra era o Dr. Rui Mesquita. O que é que aconteceu? Nem a Câmara de Angra deu um escudo, nem a Câmara da Praia deu um escudo e deixamos 478 contos para a comissão seguinte. Isto foi o único. Porque toda a gente trabalhou de graça. Desde o Jornal Castro, que é que fazia os carros, foi as costureiras, foi toda a gente. Era sempre que isso era o exemplo que se fazia nas freguesias. As freguesias, ninguém ganha dinheiro a fazer as festas nas freguesias. Agora já não é. Agora também já é estilista, já... As festas em 1981 não têm nada a ver com as festas de 2020. Já era esse figurino. Mas não se gastava o dinheiro que se gasta hoje. Não se gastava. Desta maneira que tem agora, 50 mil DJs. Não, mas eu agora vou-te dar só um exemplo. Sabes quem é que a gente teve cá em 81 no auge delas? Temos as doces. Sabes como é que foi o contrato com as doces? 50-50. Se der prejuízo, metade para cada um. Se der lucro, metade para cada um. Hoje em dia só dá prejuízo para a parte pública. O artista tem sempre lucro. O contrato foi este. Eu tenho isso tudo lá em casa. Porque às vezes, porque o pai da Terezinha, da professora Teresa, foi o presidente da comissão. Presidente da comissão, porque era uma comissão que não tinha nada a ver com a Câmara. Tinha lá um membro da Câmara. Até nisso, Sr. Carlos, lá está. Até nisso e Angra também já padece do mesmo problema. Até nisso as entidades públicas tomaram conta das festas, não é? Neste momento são as câmaras que promovem as festas. Os políticos chegaram a tomar conta de tudo. Sempre as câmaras tomarem para elas que pagam, não é? Isso também é o associativismo. Em vez de ter iniciativas para angariar fundos, os subsídios. Para que é que me está a matar a trabalhar? O pessoal, o governo pensa que vamos dar um subsídio e pronto. Mas agora já como a Câmara não tem dinheiro, não sei o quê, já afilaram nunca fez um arraial, depois eu parei, já tem uma tasca ali, as fontinhas também têm uma tasca, mas ninguém se queria envolver, para quê? Está a trabalhar para quê? Mas isso não é um mau princípio, aliás, isso parece-me um belíssimo princípio, que é voltarmos a pôr as pessoas assim é que deve ser, completamente. Estou de acordo. Paulo, temos que, e estamos já mesmo na ponta final, temos que deixar então de gladiarmos com São Miguel, nesses bairrismos que também a política nos últimos anos nos incutiu, e temos que passar a olhar outra vez para o bairrismo Angra Praia? Não, eu acho que a Praia tem que começar a praia tem que boicotar, não é? Ou seja, tem que haver umas eleições aí onde os praienses não votem. O que eu acho é que a praia pode ser aquilo que quiser ser. Os praienses têm que saber o que é que querem, porque isso é outra parte. Nós temos que perceber que praia que queremos. Nós não sabemos que praia queremos. Nós não sabemos que futuro queremos. Se perguntarmos às pessoas, e eu vou falar aos responsáveis políticos, associativos, por todos, como se costuma dizer, as forças vivas do concelho, como é que querem ver esta cidade e este concelho
como é que querem ver esta cidade e este concelho daqui a 20 anos. Em 2043, que praia é que vai cá estar? Em 2043, que Santa Casa, que Filharmónica, como é que isto vai estar? E nós temos de saber dar esta resposta. Mas tendo em conta que o grande cancro da democracia é o voto, Eu digo às vezes que o Congresso, o maior problema da democracia é o povo, pá. Não, é o voto, e isto era o que o Carlos estava a dizer que me fazer, que é, não, é o voto. Ninguém está minimamente preocupado com o que se vai passar daqui a 40 anos, porque toda a gente está preocupado no quem é, como é que vai ser, vai acontecer para o ano, já nas eleições regionais do ano que vem. Exatamente. E em 25 para as câmaras. Como é que vai estar, em que lugares vão na lista, em que lugar isto, em que lugar aquilo, e está tudo preocupado com o imediato. E de imediato nós não vamos lá nenhum. Que é bom, temos que pensar. Vieram quase todos aí, já almoçaram nas feiras. Isso foi É bom que dá movimento. E é bom, e é importante, e estavas a falar agora na feira, e há uma coisa que nós que não podemos ter medo, é pôr em causa aquilo que nós temos como certo. Isto é, ou que achamos bom como certo, quando às vezes não é. Porque há coisa que me irrita profundamente é aquela coisa, sempre foi assim, sempre assim vai ser. Ou é dado de ser assim. E estavas a falar da feira, que eu acho que é das coisas que nestas festas está a precisar de levar uma volta muito grande, está a precisar de ser reformulada, repensada, foi o que deu. Foi o que deu. Mas o figurino todo, mudar tudo de uma vez é sempre muito complicado. Mas, por exemplo, o caso da feira, está a precisar, aquilo está caríssimo, aquele modelo acho que já não funciona muito bem, e eu não estou a dizer que ela não presta, não é isso que eu estou a dizer, vamos pensar e vamos mudar aquilo também, nem que seja uma coisa tão simples como virar ao contrário, dar-lhe um outro refresh. As pessoas em casa muitas vezes, para dar um ânimo à sua vida, às vezes basta mudar o móvel de um lado para o outro, e às vezes basta estas pequeninas coisas para que o ânimo mude, para que se comece a pensar mais positivo, Aliás, para que se comece a crescer esta mudança. Aqui nas festas temos o exemplo que, na minha modesta opinião, foi uma aposta ganha, que foi mudar as tascas está com um ambiente excelente, e são estas pequenas coisas que resultam, e já que estamos a falar naquilo que se fez nesta parte boa, uma coisa que eu tenho imensa pena é que nesta festa deste ano, eu que tenho crianças muito pequeninas, não tenho espaço para elas. Infelizmente, tem ali um pequeno parque de madeiras dos serviços florestais, mas aquele espaço que existia dos insufláveis e para as crianças é complicado. A festa não pode ser uma festa, isto não pode ser um festival de música. Isto tem que ser uma festa para as famílias. Exato. Quando estivermos off record, vou dar-te a indicação de um espaço onde ao fim da tarde tem, ao longo da semana, ao longo das festas, insuflável, mas não vou referir para não estar a fazer no Clube Naval tem ali. Mas é privado. É privado e disponibiliza. Exato. Porque uma coisa que eu acho, eu estive aqui, não foi ontem, foi anteontem. Ontem foi o dia das Filharmónicas, começou a chover, mas no dia anterior eu era um 9 e tal, no dia do folclore, eram 9h30, viemos cedo porque as crianças vêm mais cedinho, a gente comeu cedo até por causa do estacionário, essas coisas, eram 9h30 e eu não sabia o que é que havia de fazer. Porque os concertos só começam a horas proibitivas, a festa não pode ser só após... Ou então assume-se que a festa da praia é um festival de verão, que não é. É uma festa da praia, para os praenses e para as famílias praenses. E para quem mas acima de tudo, mas acima de tudo é para os praenses e para as famílias praenses, que é as que pagam impostos, e já recebi o e-mail a dizer que tem o IMI para pagar, e mas estão cá o ano inteiro. Paulo, agora, acima de tudo, como comerciante, agora vou discordar de ti, porque é só ver os apuros do mês de junho, julho e agosto comparado com os outros.
É só ver isso. Pois é uma prova que a gente precisa. Aqui atrás de nós gente temos uma fora. baía fantástica, já foi diversas vezes classificada como o melhor campo de regatas de Portugal e, quem sabe, de grande parte do mundo. Como o Paulo Ribeiro já referiu por uma ou duas ocasiões, aqui na zona onde até ao ano passado, nas festas da praia, havia um palco que dava a animação musical a esta zona da Marina. Este ano não há. Portanto, no lugar do palco estão ali carros que tiram toda a visibilidade, ou praticamente toda a visibilidade da Avenida Marginal para a Baía. Estes caixotes brancos que também estão aqui, sendo que um deles nos dá muito certo nesta semana nas nossas emissões de Rádio Clube de Angra. Como é que podemos virar esta... Fala-se tanto de que a Baía é isto, a Baía é aquilo, temos que aproveitar a Baía, mas... Como é que se aproveita a Baía? Temos um clube naval, temos aqui duas entidades, digamos assim, que durante todo o ano e pelo menos ao fim de semana utilizam a Baía para velejar. Te falo de uma associação recentemente criada com os velejadores do windsurf e o Clube Naval da Praia. E é possível ter muito mais. Como é que podemos fazer isto? Como é que podemos virar esta Baía, esta cidade para o mar, com indústria, com serviços virados para o mar? Eu acho que o mal começou com o infante Dom Henrique, que em vez de mandar lavradores, devia ter mandado pescadores para aqui. Somos muito maiores em mar do que em terra. E é verdade, o nosso povo é muito mais vocacionado para a terra do que para o mar. E isto é uma à parte, por isso há praias que não sabem nadar. Que é estranho, não é? Com um mar desses, mas há muita gente que não sabe nadar. Portanto, o Clube Naval, e como agora até tem lá um filho na direção, ele disse, vocês deviam fazer provas de natação. Porque eu lembro, quando era... E mesmo sem ser... Quando era miúdo, pegavam em duas barcaças e punham, por exemplo, a 100 metros ou a 50 metros uma da outra e faziam provas de natação. E eu disse, dizem que não se pode nadar aqui dentro da marina, mas podia-se, nestes casos, podia-se uma exceção e também se podia fazer, tipo aqui, umas provas de natação e não só vela, não só com os veleiros, nada disso. Até acho que a gente está muito pouco virados para o mar aqui na praia. Só lembrar que da igreja até aqui abaixo, quem morava ali eram pescadores. Eu acho que não há um pescador agora ali. Por isso talvez a razão porque o nosso porto de pescas tem 3 ou 4 treineiras, já percebi. É um bocado também, quer dizer, influenciar. Além disso, temos ali do outro lado, penso que não é, corrijam-me se estiver enganado, mas não é da responsabilidade da autarquia, temos um estaleiro meio abandonado, para ser simpático. É da Portos dos Açores. É da Portos dos Açores. Portanto, estou a lembrar-me, por exemplo, da fixação de pequenas empresas de reparação de dos embarcações. políticos aqui na praia está mal. Resumindo, é verdade, Eu sobre essa matéria só te posso recomendar uma saga de artigos que fiz há algum tempo ao Diário Insular sobre isso. De facto, aquilo é o único sítio nos Açores neste momento capaz de potenciar a invernagem e varagem de embarcações, porque já não há em lado nenhum. Onde é que temos uma baía como esta? Na Horta já se compraram caminhões para carregar barcos desde a Marginal até ao interior da cidade para fazer lá a invernagem dentro. É de facto uma alternativa, Luís, a Baía, virarmos para aqui, mas como é que fazemos isso, não é? Quer dizer, isso é quase a eterna discussão que agora temos na praia, que ciclicamente, sempre que há eleições, fala-se da Baía, do potenciar a Baía, do Porto da Praia, da Marina, mas depois passam 4 anos e a gente não se faz absolutamente nada. Eu acho que um bocadinho, e pegando se calhar um bocadinho no que estava a dizer aqui o Paulo e o Sr. Carlos Cabral, é preciso decidir o que é que efetivamente a praia quer. E depois é preciso coragem, porque também quem toma as decisões arrojadas muitas vezes também erra, porque há decisões, a gente tem que ir melhorando, tem que ir ver. Fala-se, e falámos também há pouco, a questão da Marina. Quer dizer, a gente tem um porto que é da responsabilidade da Porto dos Açores, portanto não seria, era um custo que não seria da Câmara e que podia ser relocada. O Porto de Pesca está ao abandono, está vazio. É uma opção. Como é que a gente faz isso? É preciso alguém ter a coragem de o fazer. Há muita gente que concorda, há muita gente que não concorda. Neste momento até a governação, eu percebo que durante muitos anos o governo era do PS e a Câmara da Praia não era. Durante muitos anos foram todos entendidos e entenderam-se. Agora, até são outra vez da mesma cor. Não é verdade.
É porque a Câmara é PSD, CDS e a Secretaria do Mar é do PPM. Portanto, isso aí não funciona. Então é um problema que tem que se resolver na praia, tem que se arranjar PPM é para a preciso não praia. esquecer. Exatamente. E queria dar esta nota quando tal. É preciso não E isso é um esquecer problema. que a praia é boa, a praia é vamos com os entrar por aí. dizem que está É por aí. habituados a uma super praia, com muito movimento e com isto tudo. Mas a praia é boa e é preciso não esquecer. E quando se for votar e quando as pessoas, quando exercerem o seu direito cívico, vocês devem já agora, não esquecer que a praia ainda elege quase metade dos deputados do ciclo eleitoral da terceira, porque a diferença de população não é assim tão grande. Se a gente fizer uma conta de matemática São muito 10, 6, simples, 4 eventualmente, sim. eu não sei, Só tem lá um agora. Sim, mas isso é como a conversa um dia com os amigos dos partidos. Eu tenho feito a minha vida partidariamente nas instituições e dizer, mas porquê que o primeiro candidato da terceira tem que ser de Angra? Homem, porque é mais populoso. Então o segundo tem que ser da praia. Já houve tempo que não foi assim. Certo. Mas isto, a questão é, a gente não pode olhar só... Já houve tempo que não foi A assim. gente tem poder, a gente tem muita gente. A praia, economicamente, não só o centro da praia, o centro da praia, o Ramo Grande está pujante, quer dizer, as lajes está com uma vida social magnífica, quer dizer, é capaz... Quem é que consegue organizar ainda terceiro um torneio como o torneio do Ramo Grande nas lajes? Todos os agências que organizam, é na Praia da Vitória, portanto a praia não é só... A gente está bem e é preciso, a gente percebe pragmaticamente que temos poder. Vou-vos confessar uma coisa, no primeiro dia destas emissões, sexta-feira passada, tive cá eu também, e com os responsáveis, com alguns dos responsáveis cá passaram. O primeiro dia é sempre o dia em que se ouvem os responsáveis por tudo aquilo que acontece nas festas, não é? Vindo a tourada, aos desfiles, à organização, grosso modo. E preocupou-me um bocadinho quando eu perguntei a 2 ou 3 dos responsáveis que estiveram à minha frente, perguntei-me, então o que é que fazemos diferente? Em que é que podemos inovar nas festas da praia? E a resposta foi, não, está tudo inventado, não é preciso mexer nada. Era isso que eu estava a dizer, é preciso ter coragem de dizer assim, isto quando pode é este ponto, que é um ponto, enfim, micro, na conjuntura de um ano, que são 10 dias de festa, não há nada para mexer, porque está tudo muito bem, eu acho que esta gente não é capaz de pensar macro e dizer assim, bem, o resto da vida, o que é que eu posso fazer diferente para isto ser melhor? E entramos, de facto, voltamos ao princípio, que é a pequenez da classe que nos tem governado, não é? Seja em que nível de poder for. Isso ainda toque, já não sei se está... Estamos a acabar, mas o nosso próximo convidado já está por aí. Queria pegar num assunto que é importantíssimo, que isso tem tal história, não depende de nós. Vamos para as repartições do Estado. As finanças, só há 2 dias por semana que a tesouraria está a funcionar. Vamos para o registro civil e para o predial, aquele é outro desastre, está tudo reduzido a nível de pessoal. Eu ando muito preocupado com isso, porque isto não seja o princípio a fechar essas coisas e a gente depois tem que as tratar todas elas lá embaixo em Angra. Eu estou muito Sr. Carlos, melhor do que eu saberá que as já finanças já não fecharam na praia porque houve aqui um movimento E o tribunal? na altura e o tribunal também. Aliás, agora neste processo da cooperativa Praia Cultural Estava na Assembleia Municipal nessa altura. As pessoas às vezes preocupam-se às vezes com o folclore e eu estou muito preocupado com isso. Aliás, basta ver, nos últimos anos não têm sido os públicos, digamos assim, mas têm sido a banca, por exemplo, levou uma debandada da Rua de Jesus, por exemplo, não é? Quer E a dizer, degradação, a gente vê o tribunal, aquilo já não é pintado, nem arranjado há não sei quanto tempo, quer dizer, e essas coisas preocupam-me. Uma vez falei até com alguém que era para ver se... Ele disse, talvez o melhor nem sequer falar para eles não se lembrarem. Eu disse, olha, isso é tudo tratado a nível central, eles estão-se borrifando para a gente, que eles não se preocupam com preciso, senhor. E a RTP só está na praia porque Sim. existe acordo com a Câmara com financiamento, Sim. porque não há uma decisão novamente central dizer assim, não, a gente vai meter esta mas infraestrutura. aí também é na praia. preciso fazer justiça nesse caso, Luís. A RTP só está na praia porque José Gabriel Ala Menezes não a quis em Angra. Aí é preciso dizer isso também com toda a justiça. Não, aqui, estamos aqui a falar de tudo. Se ele tem dado o compromisso que vinha de trás de passar a RTP para a escola de São Carlos, a RTP não tinha vindo parar para uma escola na praia. E também quer-se para tirar da praia, mas isso é outra coisa. Sendo certo que podíamos também discutir o papel que a RTP tem na praia, mas isso daria outro programa, com certeza. Mas até tem, quanto mais não seja a divulgação do nome. Oh, homem, com certeza. Quanto mais não seja com por aí. certeza. Quanto mais não seja por aí. Isso é importante. E aparecem mais imagens da praia. Isso é importante, porque agora há aqueles vox pop que se faz, é sempre a Rua de Jesus, Exato. isso parecendo que não aparece. É verdade. Mas eu queria dizer 2 coisas quanto ao futuro. Eu penso que há aqui algo de imediato, e já que falámos aqui muito em associações e instituições, há uma coisa muito importante e que isso a Câmara podia ter um papel fundamental, mas já que a Câmara não o faz, nós podemos fazê-lo, que é as instituições entenderem-se umas com as outras, conversarem,
juntarem-se. Por exemplo, estamos aqui a falar da história do clube do windsurf e o clube naval. Duas instituições que eu não percebo porque é que não é só uma e porque é que não se entendem. Exatamente. Isso há aqui muitas coisas aí para trás, há muita politiquice, muita partidarice, muita coisa aí para trás. Para trás e para a frente, E para a frente, mas eu estou a falar. O futuro infelizmente não tenho essa capacidade, mas de prever. Mas em questão de crescimento, eu penso que há aqui um outro bairrismo que existe, que nós nunca falamos dele. Parece que temos medo de falar ou até algum pudor em falar, porque é quase como o falar da família, quando as pessoas se desentendem. Que é o bairrismo existente entre a cidade e a vila. E as freguesias. E não é as freguesias, é e a vila. A Vila das Lajes. A Vila das Lajes. Sim. Mas aí Eu acho que os lajenses acham que é igual, é igual. É recíproco. O bairrismo que existe. Eu acho que de uma vez por todas devia-se entender como uma unidade urbana única. Não existe qualquer separação física entre a praia, cidade e os coratos e as lajes. O aeroporto está onde está. Devia criar uma forma de ligar, de uma forma muito direta, o largo da Igreja das Lajes à praia. E entender-se que é uma entidade única, tal como é em Angra. E as pessoas falam muito, às vezes, que pensa-se que São Bento e Angra é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. São Bento não é uma das freguesias da cidade, mas ninguém sabe onde é que começa uma coisa e acaba a outra. Em Angra, São Bento é Angra. No continente, a Lisboa, aquilo ali seguido, a gente acha que aquilo tudo é a mesma coisa. Não é, são entidades administrativas diferentes. E nós devíamos deixar de ter medo de pegar na praia e nas lajes, porque são duas entidades bastante dinâmicas. E as lajes, eu vivo nas lajes, conheço bem a realidade lajense e nós todos conhecemos as lajes, são entidades dinâmicas, com instituições também bastante dinâmicas, e começar a haver aqui uma maior aproximação, porque a praia só será mais praia no dia que aceitar os outros como parte de si própria. Não se pode fechar também em si própria, porque a praia é desde o Porto Martins, Fonte Bastardo aos Biscoitos, e tudo isto e o próprio crescimento, o crescimento está-se a fazer muito para o lado Lajes Fontinhas, até aí muito para as Fontinhas também, até por questões das terras serem mais baratas, é porque não é só uma questão de arruamentos. É caríssimo comprar o que é que seja aqui na praia, porque aqui na praia também se entendeu que algum imigrante há de comprar um dia. E tem comprado. Justiça seja feita, e é à custa... a um ou dois que têm investido. Eu não lhe chamo justiça seja feita, isto chama-se gentrificação. Aquilo que a gente fala em Alfama e que se fala em Lisboa, que quem está a tomar conta dos centros das cidades e dos centros urbanos são os estrangeiros. Os imigrantes não são estrangeiros, mas grande parte daquilo que está construído, principalmente até ali, Rua da Alfândega e por aqui, está fechado o ano inteiro. Está fechado o ano inteiro. Porque mas é melhor estar fechado assim ou é melhor estar fechado não, porque está caído, Paulo porque Ribeiro? Estamos à espera, porque temos a coisa feita para que eles é que comprem. Chegamos ao ponto de determinadas coisas só serem postas à venda no verão. Com um objetivo. Aquele pé da Igreja do Santo Cristo, há quantos anos aquilo estava daquela maneira? Achas que havia alguém aqui com capacidade para fazer ali alguma coisa? Só se fosse oferecido. Mas também quem é dono das coisas não oferece. A gente tem que perceber também isso não é tal e qual como estás a dizer. Mas a Carlos, eu por exemplo, vivi 10 anos. E o acesso ao gás. O problema é que aquilo, grande parte destas coisas são feitas com dinheiros públicos, grande parte disto é feito com dinheiros públicos e os praenses não têm acesso a eles. A oferta e a procura é que fazem o mercado. Portanto, se houvesse mais terrenos para vender, para construir, provavelmente seriam mais baratos. Agora, mas não tem porque não tem capacidade de investimento. Bom, essa é que é a questão. E não Ou só, seja, um imigrante chega só, aqui e tem a capacidade que lhe não compete só, para não fazer só. face a... Onde é que estão a viver
os jovens da minha geração Estão fora da praia. Não se consegue comprar uma casa na praia? Estão a ver nas lajes, estão a ver no Cabo da Praia, estão a ver Mas em Angra está igual, nas... vocês já pensaram que em Angra está exatamente da mesma maneira. Pronto. Mas estamos a falar da praia. Pedro, daqui a uns anos vamos dizer, porque entretanto o alojamento local vai ao ar e daqui a uns anos estes americanos que estão neste momento a ocupar alguns desses ex-alojamento local que passaram ao alojamento local vão deixar de existir outra vez e vamos dizer assim, esta afinal está tudo vazio outra vez. Meus amigos, minha querida amiga, Muito obrigada. eu queria dizer que felizmente desde há alguns anos esta parte, 2019, se não me falha, pré-pandemia, o Rádio Clube de Angra tem um pequeno estúdio, é modesto, mas tem aqui na Praia da Vitória. É daqui da Praia da Vitória que toda a informação regional do Rádio Clube de Angra é produzida, até porque o nosso jovem jornalista é residente no centro da Praia da Vitória e nessa matéria, hoje, inclusivamente, enquanto estivemos aqui nesta conversa, tivemos em mudança de estúdio, porque passamos agora a estar sediados ali na Academia da Juventude e das Artes e não no edifício da Praia Links, porque aquilo vai fechar, vai mudar, enfim, qualquer coisa desse estilo. Tivemos em mudança enquanto fizemos este nosso debate, essa nossa conversa, e queria-vos dizer que este foi uma espécie de pontapé de saída para algo que o Rádio Clube de Angra gostaria muito de poder passar a ter daqui para a frente com outra frequência, com outra regularidade, que é gente da praia a falar aos nossos microfones sobre os problemas que são da praia, porque os problemas da praia são os problemas da Angra, são os problemas da Terceira. Eu aí, enfim, apesar de todas as diferenças que me possa levar até ele, eu tenho que concordar com esse discurso do Presidente da Câmara de Angra. Às vezes às vezes dividirmos também demais não nos ajuda a alcançar melhor desenvolvimento e, portanto, nós estamos numa terra com a dimensão que tem, com o peso que tem, e nós temos deixado com que as coisas tenham o peso que têm ou que não têm, porque nós temos deixado que assim seja. E, portanto, eu teria muito gosto em que daqui para a frente pudéssemos cimentar, de facto, não só os que aqui tiveram à volta desta mesa, o Paulo talvez menos, porque já faz parte de um painel de uma outra rádio e por isso também tem outros compromissos, mas há gente na praia com cabeças muito interessantes, há massa crítica que na Praia da Vitória está demasiado escondida e o Rádio Clube de Angra gostava de a pôr ao descoberto para que pudéssemos também nós, em tertúlias semelhantes a essas feitas com outra regularidade, alimentarmos aqui, ou obrigarmos pelo menos aqueles que têm responsabilidades públicas e políticas a pensar e a olhar para as coisas de outra maneira. Teresa Quadros, Carlos Coelho, Paulo Ribeiro, Luís Muniz, muito obrigado. Carlos Cabral, peço desculpa. Está para o Parlamento Europeu. Para o Parlamento Europeu. Quanto é que dizia? Muito obrigado, de facto, por este bocadinho, obrigada. pela vossa sinceridade e pela vossa genuinidade. Daqui a pouco vamos às freguesias. O nosso próximo convidado será o Presidente da Junta de Freguesia do Cabo da Praia. André?